E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Wilson Pedroso, que é estrategista político e sócio do Instituto Real Time de Pesquisas. Wilson, boa noite, obrigada pela presença. Denise, obrigado pelo convite. E vamos começar falando sobre essa novidade, porque tem uma conotação política, né? Há uma grande preocupação do governo com o impacto do aumento do preço de alimentos sobre popularidade. A gente já viu isso em algumas pesquisas. É das principais queixas, tirando segurança, teve crise do Pix e tudo mais, mas agora a alimentação está no foco das preocupações. E eu queria acrescentar algumas ausências nesse anúncio. Primeiro, seria feito, em princípio, alguns ministros comentaram comigo hoje, pelo presidente Lula, não foi. Foi pelo vice-presidente Alckmin. E Haddad estava ausente das negociações. Estavam 2 representantes do Ministério, inclusive o segundo do Ministério da Fazenda, mas ele não estava ausente. Eu queria saber como é que você vê esse contexto, se essas iniciativas podem ajudar a reverter a queda de popularidade. Bom, é natural que a economia, se você for olhar ela numa eleição, prefeitura é zeladoria e educação e saúde, governo, estado, segurança pública e governo federal, principalmente as pessoas votam por conta da economia. Nós temos eleições em 2026. Não acho que fazer um anúncio de produtos pontuais, diminuindo o imposto e forçando os produtores locais com a entrada de produtos, por exemplo, da carne. Vai entrar em produtos da onde? Vai vir carne da Argentina. Aí eles acham que vão forçar os produtores locais a diminuírem os preços e isso vai, de alguma forma, trazer um bom humor da população. Isso não é real. Economia você resolve com programas estruturantes, com corte de gastos, não diminuindo produtos pontuais. Acho que a ausência do Lula e do ministro Haddad é por conta de uma narrativa. Acho que, nesse momento, a foto do anúncio do Lula e do ministro Haddad de algo que ainda não sabe se vai dar resultado lá na frente, seria ruim. Se o resultado for positivo, foi o presidente Lula. Se for negativo ou se não tiver nenhuma ação positiva, ou eleitoral, ou econômica, o presidente não está na foto do anúncio. Agora, azeite, por exemplo, ovos, tem sido problema no mundo todo. Está faltando. Teve uma questão climática, no caso dos ovos, teve problemas de doença também, comprometendo a oferta. Então, é uma reclamação global que não vai ser zerar o imposto que vai resolver. Pode ficar um pouco mais baratinho. E o azeite não faz parte da cesta básica das pessoas. O ovo sim, ovo é importante, a classe média, proteína, mais, né? É da classe média, não da população, que é o que está mais sentindo. A classe média sente bastante, mas o povão está lá indo todo dia ou mensalmente com aquele carrinho fazendo supermercado e vendo diminuir o número de produtos. Não, volto a dizer, não acho que esses ajustes pontuais, tirando impostos de 5 ou 6 produtos, vá resolver o problema da economia que vai atingir a eleição em 2026. Agora, Wilson, você tem muita experiência em campanhas eleitorais, nesse discurso do político para ele se aproximar do eleitorado, né? O governo chegou à conclusão que havia um problema de comunicação, trouxe o Sidônio Palmeira para a Secretaria da Comunicação no lugar de Paulo Pimenta. Eu, particularmente, não notei nada de mais relevante na comunicação, alguma mudança maior. Eu queria saber qual é a sua percepção, pela sua experiência, se você acha que isso pode trazer alguma mudança, porque o governo até agora ele não assumiu nenhuma narrativa positiva da economia. Amanhã possivelmente vai anunciar um PIB maior do que o previsto do ano passado, mas isso não tem colado como uma narrativa positiva. Você identifica nessa chegada do Sidônio um Lula mais ativo, mais político em seus discursos nos palanques regionais, entregando obras, e vê uma internet um pouco mais humana, um pouco mais de bom humor. Porque eu digo que a internet, ou as redes sociais, hoje em dia, para você crescer, para você poder se comunicar, ou você tem muito humor, ou você, como se diz, é mais, fugiu a palavra, mas não é agressivo, mas você... Incisivo. Incisivo. Vou dar um exemplo hoje. Hoje eu postei 3 stories. Um falando que eu vim aqui, o outro de um artigo que eu fiz, e um outro falando de uma coisa das pessoas reclamando que estavam voltando a trabalhar do carnaval.
A que viralizou foi eu falando das pessoas reclamando que estavam no carnaval. Ou seja, as pessoas querem se comunicar, mas querem uma postura mais firme. Se você não tiver uma visão, não tiver muito claro onde você quer se chegar, você não vai se comunicar e você não vai crescer nas redes sociais. E é uma coisa mais ofensiva, né? Mais polêmico, exatamente. Ou você tem humor ou você é mais polêmico. Se você não tiver nenhum desses dois caminhos, você está fadado a não crescer, não se comunicar e as pessoas não terem acesso à sua informação, porque não vai chegar o algoritmo, o Instagram não vai entregar, o X não vai entregar, o Facebook não vai entregar. Então, eu acho que o Sidônio veio dar um pouco, tentar fazer esse ajuste. Se vai dar resultado para 2026, não sei, porque é mudança de perfil, inclusive de personalidade. O Lula tem que entrar mais pesado nas redes sociais. Teria que ser uma coisa mais ostensiva. E tem uma outra questão, que é a reforma ministerial, que por enquanto a avaliação é muito negativa. Ele deu uma virada à esquerda, mais para o PT, ele trouxe Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que vai ser substituída em breve, para a secretaria. Ele quer levar Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência, trouxe ela para Relações Institucionais, levou Alexandre Padilha para a área da saúde, então ele está contemplando o PT. E essa questão do Boulos provocou reação de outros partidos do Centrão. O PP, por exemplo, que Ciro Nogueira disse que não faz parte do governo, mas faz, porque o Fufuca é ministro, não é? Então ele disse que ele está pensando em deixar, mas que na verdade não participa muito do governo. Então a gente vê o Centrão meio que saindo desse apoio que já não era muito efetivo, não é? O Lula trabalha de uma forma que ele joga ao vento as informações para colher como o mundo político vai se movimentar. Mas acho que em alguns momentos o Lula tem perdido duas das suas principais características, né? O discurso para os mais pobres, principalmente para as pessoas do Nordeste, e aquela sensibilidade política. O que acontece? Se você for ver a reforma ministerial, a gente está falando de economia. A Gleisi e o próprio Boulos são críticos ferrenhos à economia, ao Fernando Haddad, ministro da Economia. Ou seja, ele está trazendo mais duas pessoas que são críticas ao ministro Haddad para dentro do governo e que também tem dificuldade de articulação junto à Câmara. Tem dificuldade de articulação junto à Câmara. A Câmara dificilmente vai confiar numa Gleisi e num Boulos na hora de fechar um acordo. É por isso que tinha pensado no nome do Silvio Costa Filho, que é ministro dos Portos, que é do Republicanos também, próximo de Hugo Motto. Eles têm uma amizade, que é o presidente da Câmara, que isso poderia facilitar muito mais as relações. Querendo ou não, já tem uma situação, uma relação de simpatia entre os dois, não é? Eu conheço o Silvinho, habilidoso, jovem, muito articulado com o Hugo Motto. Eles estiveram aqui essa semana passada no anúncio do túnel do Guarujá, os dois juntos, um trocando bola com o outro, sabe, muito próximo. O Silvinho seria uma melhor alternativa nesse momento, onde o presidente Lula precisa de uma articulação real dentro do Congresso. Agora, para encerrarmos, Wilson, nós temos aí o presidente Lula dando essa guinada à esquerda na reforma ministerial, pelo menos por enquanto, não conseguindo dialogar com a base dele, como você falou, mas ele também teria necessidade de ampliar essa base, porque tem os não bolsonaristas que votaram nele, e ele tem que cativar isso pensando em 2026. E, por outro lado, nós temos Bolsonaro fazendo muita conversa política. Nesse final de semana em Angra dos Reis, ele teve muitas visitas e ele também atrapalha a definição de uma candidatura de direita. E como é que você vê esse cenário, rapidamente? O presidente Lula tem uma avaliação ruim, mas se a direita não vier com um nome de consenso, um nome fechado, para disputar contra o presidente Lula a sua reeleição, a direita corre o risco real de perder a eleição e o presidente Lula ser novamente eleito presidente. Os dois são muito centralizadores, né? Os dois são grandes figuras, são líderes. Há muitos anos líder da esquerda, o outro um novo líder da direita, que agora passa por dificuldades junto ao judiciário, que acaba dando possibilidade de aparecer outros nomes. Por isso que eu falo, a direita tem que, de alguma forma, achar um consenso para poder disputar as eleições presidenciais, senão corre risco de derrota. Eu agradeço muito a presença do Wilson Pedroso, que é estrategista político e sócio do Instituto Real Time de Pesquisas. Wilson, mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Denise, muito obrigado pela oportunidade. Com vocês.